Mas isso é muito bom. Então hoje vamos conversar sobre o assunto. O tema do livro, o ator principal do livro, é difícil muitas pessoas ainda aceitarem falar tanto do ator do livro, né? Do ator principal. Por quê? Por causa das crenças dominantes que a gente tem, as crenças limitantes. Então, isso é um ótimo exemplo para nós ver. Como a gente ainda está fechado dentro de uma caixa, tá? Porque incomoda mesmo. Tu falar de espiritualidade incomoda. Tu falar de demônio incomoda, entendeu? Mas isso a gente tem que quebrar, essa barreira. Porque senão a coisa fica difícil. Erni, Terezinha, isso? Tudo bom, Erni? Boa noite, um abraço pessoal de Joinville. Obrigado por estar na live. É isso que a gente tem que tirar da gente. Essas coisas, tá? Que nos incomodam. Eu estou usando o exemplo do livro de ontem. Mas quando tu procura tratamento com um terapeuta que nem eu, tá? Eu tenho que descobrir essas crenças dominantes que tu tem para te ajudar a tu te curar. Porque às vezes tu tem ali uma depressão que é tudo coisa de uma crença dominante que tu não consegue lidar direito. Entendeu? É isso que acontece. A espiritualidade existe? Existe sim, Elídia. Existe. Até para quem é ateu, ela existe. Sabe? Então, essas crenças dominantes a gente tem que reconhecer dentro de nós. Eu fiquei feliz da vida ontem quando a Kátia me disse que não ergueu o volume da live, que ela baixou o volume da live. Tu vê que querida, ainda ela ficou na live para me dar uma força. Mas ela percebeu. Né? Não, mas perfeito, Kátia, não tem que pedir desculpa. O exemplo que tu usou ontem, ele é assim com todo mundo. Tá? Às vezes a pessoa, como eu digo, por causa da crença limitante, ela acaba desenvolvendo uma depressão. Né? Porque está numa situação que não gosta. Não está feliz naquela situação, quando vê está depressiva. Então é isso. Voltando. Quem vai trabalhar para ajudar os outros tem que saber disso. Ele vai sofrer ataque energético, ele vai sofrer cargas, vai pegar a carga dos outros e ele tem que saber se limpar, energeticamente falando, porque senão não dá. Não dá. Chega a um ponto que a pessoa ela começa a escurecer de um jeito que não tem ideia. Não trabalha mais para a luz, não. Sabe? Mas o autoconhecimento é muito importante. Volto a falar. O que a Kátia, o exemplo da Kátia de ontem é o autoconhecimento. A live de ontem não estava boa para ela, ela baixou o volume. Entendeu? Ela não queria ouvir o que o Mauro estava lendo. Perfeito? Autoconhecimento. Isso a gente tem que ter. Saber reconhecer uma coisa que não é boa pra gente, que não está sendo bom. Mas isso não impede, tá, a Kátia de fazer um curso de espiritualidade com o Mauro. A expansão de consciência ela tem que ter, certo? Tá criando diariamente, tá criando, entendeu? Mas isso não impede. Não é porque ela tem esse autoconhecimento que falar do demônio ela não gosta de ouvir, que ela não vai fazer, não vai ter uma expansão de consciência. Porque precisa. De 2026 até 2030, as coisas vão mudar. E muito. Muito, muito, muito. Entendeu? Então quem tiver expansão de consciência vai conseguir entender as mudanças. Quem não tiver, vai bater cabeça em muro. Viu? Mas se tu conseguir controlar o pensamento e a boca, é muito bom.
tu já dá um passo muito grande. Lembra? A vida da gente, ela é um cone, tá? Então, tu muda isso aqui só agora, 1 polegada, 2,5 cm, que tu mudar agora, no final do ano tu já abriu o teu cone assim, ó. A tua expansão já é isso aqui, que é só cuidar o pensamento e fechar a boca, às vezes. Certo? Como eu falei, hoje eu vou falar muito do exemplo da Kátia de ontem, porque foi uma aula que ela me deu ontem, tá? O Mauro de antigamente não suportaria o que ela escreveu ontem. Seria uma ofensa, tá? O que ela escreveu, que ela disse assim: baixei o volume da live, não quis ouvir. Queridinho. Mas o Mauro de 8, 10 anos atrás não suportaria ver aquilo. Seria uma ofensa pro ego do Mauro, né? Tamanha afronta. Mas, como um dia eu me permiti mudar só isso aqui, hoje foi um aprendizado muito profundo, diga-se de passagem, tá? Fizemos uma reunião, eu e os meus espíritos aqui, e eles me falaram assim, ó: Mauro, que bom que tu percebeu a grandiosidade do ensinamento que tu teve ontem. Eu disse: sim, isso é muito bom. Mas porque lá atrás, um dia eu mudei isso aqui. Quando eu percebi que na minha sombra tinha um Mauro muito forte de não aceitar coisa que os outros falavam de mim, eu comecei a mudar. Eu não sou perfeito, eu sou humano. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. Eu tenho muita coisa para mudar na minha vida. Minha vida está ótima. Mas lembra do mantra que eu ensinei para vocês? O que mais de bom que a vida tem para me dar? Então, para eu chegar nesse mais de bom que a vida tem para me dar, eu ainda tenho que... Então, qualquer um pode fazer isso. Isso é expansão de consciência. Parei de reclamar de tudo. Claro que não foi de tudo numa vez só. Eu parei de reclamar um pouquinho por vez, né? E quando eu vi, eu estava mudado. Quando eu percebi, como que nem aquela música do Titãs, né? A minha barba estava desse tamanho, né? É muito bom isso, é muito leve. Tu te torna um cidadão mais leve. Muito melhor do que ficar remoendo coisas que não vão mudar minha vida em nada. Porque não muda em nada a vida da gente, tá? Se o cara te deu uma fechada na rua ali que não bateu os carros, tá? Tu fica amaldiçoando ele. Aí tu chega em casa, bem na hora de tu jantar com a tua família, ter aquela integração que já tá pouca, tu já chega brabo. Porque o cara te deu uma fechada lá na Paulista, lá atrás, tá? 75 quilômetros da tua casa. E tu chega em casa nessa ira, nessa revolta, os teus filhos já vão ficar com medo de ti, não vão conversar contigo, a tua mulher já vai dizer assim: pronto, o Azia já chegou reclamando. E acabou a noite. Adianta? Não adianta. E ainda o cara vai dormir com ódio daquele cara lá que deu a fechada dele lá na Paulista. Se ele tivesse a expansão de consciência, ele ia dizer assim: puta merda, graças a Deus que não bateu no meu carro, ele só deu uma fechada. Vou chegar em casa no tempo normal, vou ver meus filhos, ver minha família e tudo bem. Graças a Deus ele não bateu no meu carro. Percebe a diferença? Muitos vibram no primeiro exemplo que eu dei. Poucos vibram no segundo exemplo. Então que sejamos nós os que vibram no segundo exemplo, porque vai dormir tranquilo aquela noite. Quem pensa assim.
Agradecer. Quando eu comecei os estudos na espiritualidade, o que vocês escrevem ali, que nem a senhora escreveu ali, tu és um homem sábio. Tem 6 anos que eu tô, 7 anos que eu tô jogado nessa mudança pessoal, entendeu? Eu não era nada de sábio. E não sou ainda. Eu agradeço o elogio, mas eu não sou. Mas então tu vê, não faz tanto tempo assim. O Mauro mudou, não faz tanto tempo assim. Se eu tivesse sido espiritualizado desde os meus 10 anos de idade, se eu tivesse essa consciência de espiritualidade, não do espiritismo, da espiritualidade, de que eu sou um espírito vivendo uma experiência de carne, tá? Aqui nesse plano Terra, a minha vida teria sido totalmente diferente. Muitas coisas eu não teria feito, muitas pessoas eu não teria conhecido e magoado. Entende a diferença? Mas não tive essa oportunidade, fui ter depois de velho, depois de ter tomado taquarada na vida. E não que a vida ainda não dá umas taquaradas, dá, mas as taquaradas agora tem. Eu consigo ver o porquê que eu tomei a taquarada. Eu consigo ver o porquê que pessoas se afastam. E eu consigo aceitar e até perdoar. Coisa que eu não conseguia antes. É muito maravilhoso isso. Qualquer um pode ser assim, qualquer um pode ter essa expansão de consciência. É só mudar um pouquinho assim. Ontem, então, sobre o livro, ele explica, nas poucas páginas que eu li, ele explica que o ser humano ele é muito fácil de manipular. E realmente nós somos, tá? Porque assim, ele fala que ele habita a mente de 98% da população do planeta Terra, tá? Por quê? Porque nós temos preguiça de pensar. Quem pensa, ele disse, eu não consigo entrar. Quem tem a vontade de aprender, eu não consigo entrar. Porque esse quer mudar a vida dele. Esse não quer ficar na zona de conforto. Entendeu? Então ele dá exemplos de como ele chega na mente da gente. Com o medo. Medo da pobreza, medo da doença, medo de ficar velho, medo de morrer sozinho. São medos que todos nós temos. E isso é perfeito. É um ótimo exemplo para entender. O quanto que nós deixamos... Quanto que nós aceitamos ser frágeis. Entendeu? A gente aceita a fragilidade. Tá? Não é que nós somos frágeis. Nós não somos frágeis, mas nós deixamos que os outros façam a gente ser frágil. Entendeu? Quem é mais velho que nem eu, tem a consciência que nós vivemos no melhor dos mundos hoje, por causa da tecnologia que nós temos, por causa da ciência, por causa da condição de vida, água tratada, banho quente, segurança, por mais que não se tenha no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro não pertence a Deus mesmo. Então assim, peguei pesado agora, hein? Mas, cara, nós vivemos no melhor dos mundos. Só que nós temos uma geração aí, desde 2000 para cá, que é a dita geração nem trabalha e nem estuda. Então eles estão perdendo tempo precioso de vida. Entendeu? Por quê? Porque estão se alienando. Eles estão alienados. Mas Mauro, tu com 20 e poucos anos, tu era um cara consciente? Era. Eu era, porque eu casei com 22, tá? Meu filho nasceu quando eu tinha 24. Então assim, eu já tinha casa e 2 carros com 24 anos de idade. Então perceba a diferença da juventude da minha época. Olha a diferença. Tá? E ainda ontem, boa noite Beth, tudo bom querida? Obrigado por estar na live.
Ainda ontem eu ouvi um espiritualista ali, Júlio Legrazzi, o nome dele, muito bom, cara. Pensa muito bem que nem eu. E ele disse bem assim: a nossa geração, nós somos, e ele tem mais ou menos a minha idade, nós somos ainda os que tem que orientar esses espíritos cristais que estão vindo para o planeta Terra, para reencarnar. Aí eu fiquei pensando aqui com os meus botões, eu disse, filha da puta, a minha geração já é quem construiu o país do jeito que está hoje, tá? Tenho 54 anos, então quem tem 64 é da minha geração. Nós somos a melhor geração que teve nesse mundo, tá? Porque é o que fez o Brasil e o mundo ser o que é hoje. Agora essas gerações que vieram depois, que estão vivendo do nosso esforço, tá? Tenho 54 anos, então quem tem 64 é da minha geração. Nós somos a melhor geração que teve nesse mundo, tá? Porque é o que fez o Brasil e o mundo ser o que é hoje. Agora essas gerações que vieram depois, que estão vivendo do nosso esforço, tudo bem. Agora eu ainda vou ter que orientar esses espíritos cristal ainda que estão vindo para a nova era, sabe? É puta sacanagem, cara, entendeu? Sabe o que o meu mentor me disse sobre esse meu pensamento? Escrevam aí. O quê? Escrevam. Ao menos uma pessoa escreva. O que ele te falou, Mauro? Ah, tu falou sim. Não é que notei. Falou. Falou bem assim, ó. Mauro, cada um tem o que merece. Vocês não são fracos, Mauro. Vocês têm uma força que vocês não conhecem ainda. Todos vocês que vão passar por esse estágio aqui, agora, de 2026 a 2030, vocês pediram para estar passando aqui pela força que vocês têm. Entendeu? Então assim, ó, mãos à obra, meu querido. Foi isso que ele me falou. Então, vamos fazer live, vamos fazer curso, vamos conversar sobre expansão de consciência. Porque quem chegar em 2030 sem expansão de consciência não vai aguentar o rojão. Não vai entender. Não vai entender o planeta que está vivendo. Digo assim, é só um pouquinho. Faz isso por ti, sabe? Faz esse joguinho contigo. Mauro, eu duvido que tu fique amanhã sem reclamar o dia inteiro. Entende? Faz esse joguinho pra ver. Ah, Mauro, mas não é tigrinho, não tem graça. O que eu vou ganhar se eu ficar o dia inteiro sem reclamar? Ah, é chato. O que eu vou ganhar se eu ficasse o dia inteiro sem reclamar? Meu Deus do céu. Tá louco. Entende? Tu vai ganhar um passaporte, entendeu? Para ficar um pouco mais nesse jogo chamado Planeta Terra. Senão tu vai virar joio, eles vão dar um jeito de te eliminar e tu vai para outro planeta. Não tem problema, sabe? Agora eu vou dar uma de Mauro chato, tá? Agora eu vou incorporar aquele brabão lá que falou ontem na live. Não tem problema que o teu Deus seja o dinheiro. Não tem problema. Não tem problema que tu é uma pessoa asquerosa, arrogante, prepotente, entendeu? Fala mal dos outros, invejosa. Não tem problema nenhum. Tu pode ser assim. É até um favor que tu faz. Porque daí logo o pessoal vai perceber a tua aura escura e já vai te sacar fora do planeta, vai te mandar embora, entendeu? Vai te eliminar do jogo. Coisa boa, né, cara? Continua assim, é muito bom, tá?
Fica pensando em cachaçada, cervejada, churrascada, prostituição. Fica pensando em tudo isso. Fica. É bom. Continua assim, que tu vai ser um dos primeiros. Tá? Não vai fazer falta nenhuma. É isso. A diferença, tá, é a seguinte. A Igreja Católica tenta puxar todo mundo para a Igreja Católica, certo? A Igreja dos Evangélicos tenta puxar todo mundo para a igreja deles. O Espiritismo tenta puxar o pessoal para o Espiritismo. A Umbanda, puxar para a Umbanda. Tá certo. É a vibe deles, tudo bem. É um trabalho bonito? É. Mas o Mauro pensa o seguinte: é só tu que consegue mudar a tua vida. Eu tô te dando o caminho das pedras, eu tô te ensinando a como mudar a tua vida, certo? Certo. Tu quer mudar a tua vida, o caminho é esse. Simples, rápido. É simples e rápido. 1 polegada, lembra dessa polegada aqui? 2,5? Pronto, é só isso que tu tem que mudar no teu dia. Se tu não quiser mudar, o problema é teu. Eu não vou me preocupar. Ó, não é meu problema, eu já te dei o caminho das pedras. Entendeu? Boa sorte. Essa é a diferença. Expansão de consciência é isso. É cada um por si. Ah, Mauro, mas então tu quer dizer que tu vai deixar a tua esposa linda, maravilhosa, voltar a usar roupa de macaco? Vou. Eu não tenho como puxar ninguém, eu não tenho como abrir a cabeça de ninguém para entender o que é a expansão de consciência. É tu com tu. É tu por ti mesmo. Tu nasceu sozinho, não nasceu? Fala para mim. Te entendo, Will. Vê como é que é a coisa. Ano que vem é o ano 10, tá? Se tu fizer a soma desse ano, 2025, tu tem 2 mais 2, que dá o 4, mais o 5, que dá 9. Então esse ano é um ano 9, final de ciclo, tá? Ano que vem é 2026, 20, 26. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, que 10 é 1. É início. Só que o início tem que ter um caos. Para tu construir uma casa num terreno que tem um mato, tu tem que fazer o caos naquele terreno. Tu tem que arrancar o mato inteiro, acabar com toda aquela vida que tem naquele mato, tá? Limpar bem o terreno e quando tu vê, tu muda. O caos foi instalado naquele terreno para a construção de uma casa. É assim. Ano que vem vai ser. Ano que vem começa a construção de mais 9 anos, tá? Do novo planeta, vamos dizer assim. E é sempre cada 9 anos o ciclo do planeta. Então, perfeito. Boa sorte para todos nós, quem tiver expansão de consciência. Eu, sozinho, é igual aquela música, às vezes no silêncio da noite, tan, tan, tan. Eu fico imaginando nós dois. Muito bem. Então, se tu nasceu sozinho, tu vai desencarnar sozinho. Mesmo que tu esteja dentro de um ônibus, dentro de um avião com 300 pessoas que caiu ou explodiu no ar, é sozinho que tu desencarna. Então, querido, a tua expansão de consciência é sozinho. Eu amo minha mãe, mas se a minha mãe é osso duro de roer, é isso aí que eu falei antes, orgulhosa, prepotente, nojenta, asquerosa, que ninguém aguenta, eu sinto muito. Ela tá na vibe que ela quer tá, entendeu? Então não tem o que eu fazer.
Eu tenho que cuidar da minha consciência, porque eu sou eterno. Minha mãe também é eterna, tá? Mas eu sinto muito, mamãe, 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 entendeu? Eu falo uma vez só, vamos? Não quer ir? Música de Caetano Veloso, isso aí mesmo. Sabe? A expansão de consciência é isso. Quem não tiver, volto a falar, de 2026 a 2030, não vai aguentar o rojão que vai ser esse planeta aqui. Porque para as coisas mudarem, precisa o caos. Culpem por isso. Isso é fantástico, tá? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar, vão ler aqueles defeitos ali que vocês escreveram, um embaixo do outro, pelo amor de Deus, tá? Um embaixo do outro, fica mais fácil de ler. Aí vocês vão ler e vocês vão começar a ver as sombras que vocês têm. Isso é iluminação que eu estou ensinando para vocês, tá? Vocês querem ser um ser de luz, que nem o Mauro? Vocês querem ser um ser iluminado? Façam isso. Vocês vão começar a reconhecer as sombras de vocês, aí vocês vão perceber que isso aqui já dá para começar a mudar. Falta de humildade. Eu não sou humilde. Então eu vou começar a mudar isso aqui. Não precisa mudar todos numa vez só. Vai mudando aos poucos. Isso é expansão de consciência. Isso é autoconhecimento. Eu mando deveres para cá. Eu falo das minhas para usar de exemplo. Entendeu? Façam isso. Vocês vão ver que exercício maravilhoso que é. Porque vocês vão perceber uma hora ali, talvez uns não conheçam a palavra arrogância, o sentido da arrogância. Talvez o outro não conheça o sentido da palavra prepotência, tá? Mas não conhece também ego, tá? Mas o que tu escrever, tá? O que tu escrever, tu valoriza o que tu escreveu ali. Porque as sombras a gente precisa também ter dentro da gente. Porque nós temos o bem e o mal. A gente só não tem que alimentar as sombras. A gente não tem que alimentar esse lobo chamado sombras. Vocês vão tudo sair correndo, tá? Do que eu vou falar. Vocês só existem porque eu existo. Olha que louco isso. Vou falar de novo. Vocês só existem, o universo só existe porque eu existo. É chocante, né? Alguém tem algum comentário? Por favor, escrevam. Mauro, tu pirou. Agora tu enlouqueceu. Pode escrever, depois eu explico o porquê. Podem escrever o que vocês entenderam do que eu falei agora. Obrigado, a Luciana escreveu, não entendi. Vocês só existem porque eu existo. A Cecília, não entendi. A Beth, explique. O cachorro entrou em transe agora, ó. Entendeu? Ele não pode ver uma moto. Ele foi atropelado por uma moto esses dias, então ele ficou meio louquinho das ideias. Pincher já é louco, imagina atropelado por uma moto, né? Vamos voltar para a aula. Planeta Terra, Sistema Solar, o Universo, todos vocês, tudo só existe porque eu existo. O que eu quero dizer com isso? Olha a lógica disso. Se eu não tivesse feito a live, vocês não existiriam. Para mim, pro Mauro, vocês não existiriam, porque eu não conhecia vocês. Não tem nenhum conhecido meu na live, nenhum amigo de infância na live, nenhum familiar na live. Entende a coisa? Então esse universo todo, que é as lives,
só existe que vocês, o comentário de vocês, tá? Só existe porque eu existo. Para mim. Então, entendeu, Luciano? Que bom, Cecília, entendeu? Faz sentido? Will também. Coisa. Então esse universo todo, que é as lives, só existe que vocês, o comentário de vocês, tá? Só existe porque eu existo. Para mim. Então, entendeu, Luciano? Que bom, Cecília, entendeu? Faz sentido? Will também. Então, pensando nisso, eu só tenho que cuidar de uma coisa para esse universo funcionar direito. Da cabeça oca aqui. Cuidar o que tem aqui dentro. Entendeu? Para esse universo todo funcionar harmoniosamente, eu tenho que cuidar da minha cabeça. Só isso. Do meu eu interior. Aí o universo vira uma sinfonia de Beethoven, entendeu? E tudo gira pro lado certo. Isso é expansão de consciência. Vocês nunca ouviram alguém falar isso, tá? Existe gente que fala que o universo existe só porque você existe, mas não com essa explicação. Entendeu? Então, se eu não tivesse aberto a live, eu não conheceria vocês. Esse universo de conhecer vocês só existiu porque eu existo. Maluco isso, eu sei que é maluco. Entendeu? E só fica quem tá na mesma vibe, entendeu? Só fica quem tá na mesma frequência, na mesma vibração. Começa a ficar voltando. Daí tu vai perceber que a tua relação não tá boa com certas pessoas. Tá bom? Então como é que eu mudo isso? Dentro de ti. Se tu joga energia e tu recebe energia, tu espelha o que tu tem dentro de ti. Então quando tu espelha que tu não gosta de uma pessoa, é óbvio que essa pessoa não vai sentir coisas boas por ti. Entendeu? Porque tu tá jogando já. Já vivenciei isso. Trabalhava numa empresa que quando eu acordava que tinha que trabalhar, eu pensava assim, puta merda, vou ter que ver aquele meu chefe azia de novo, cara. Ele nunca chega bem humorado, ele sempre chega. Tu dá bom dia pra ele e te pergunta, bom dia por quê? Entendeu? Eu percebi isso, que eu falava isso pra mim antes de sair pra trabalhar. Daí eu percebi também, se eu vou parar de falar isso. Não é que o cara começou a mudar, entendeu? Então assim, nós somos culpados de muitas coisas, porque nós não cuidamos da nossa cacholinha. Hoje eu tô mais que o professor Hermi, obrigado. Ai, ai, ai. Ah, obrigado, Maria. Obrigado mesmo. Nossa, quantos comentários bons. O meu ego agradece. Compartilho com vocês, né, dessa felicidade. Então, a gente fica assim. É muito difícil alguém que entenda isso, tá? E consiga fazer, tá? Por quê? Porque né, ainda eu entendo que todos nós estamos correndo atrás da máquina, certo? Mas tu tem que tentar. Tu tem que tentar. Um pouquinho que tu muda por dia. Entendeu? Então, né, Beth? Então tudo aí, tudo fazendo assim. Yes! Sabe? Teve uma cliente que eu tratei uma vez, ela me disse assim, Mauro, a situação é essa. A pessoa me deu um presente há uma época atrás, tá? E eu não... E desde que aquele presente veio, eu não... A minha vida não vai pra frente. Eu disse pra ela, então pega o presente e joga fora.
Ela me disse assim, mas Mauro, é um conjunto de taça tão bonito, ai não sei o quê. Eu disse, olha, tá bom, não joga fora. Eu disse, mas tu não estranha se elas não estilhaçarem essa madrugada. Aí ela me disse, o que tu vai fazer? Eu disse, eu não vou fazer nada. Entendeu? Eu não vou fazer nada, eu disse pra ela. Aí o que eu fiz? Eu harmonizei a casa dela para o que tivesse dentro da casa que tivesse puxando a energia dela e das coisas andarem para frente, tá? O que estivesse puxando a vida dessa menina para trás, que quebrasse. No dia seguinte ela me manda as fotos, cara, das 2 taças estilhaçadas na cozinha. Diz ela, Mauro, tu veio aqui quebrar minhas taças? Eu disse, como é que eu vou aí? Tu tá 700 quilômetros longe de mim, cara. Entendeu? Era aquilo ali que tava puxando a vida dela para trás. E mesmo assim tu vê como as pessoas agem. Elas procuram o terapeuta, que nem no meu caso, tá? Para ajudar. Tu ajuda a pessoa, tu diz o que é para fazer, e a pessoa te diz, não, mas é tão bonita, é um jogo de taça tão bonito, eu não vou jogar fora, Mauro. Mas tava ali a magia negra que te puxava para trás, tá? Tava ali. E aí eu tive que fazer aqui uma harmonização para a magia negra sair de lá e quebrar os... Um problema que ela tinha externo. Ela ganhou um presente de uma pessoa, tá? Que tinha magia negra para a vida dela ir para trás. Isso é um problema externo. Entendam isso. O terapeuta que ia fazer a apometria disse para ela assim, ó, pega e joga fora as coisas, tá? Numa lixeira que tu não vai passar nos próximos 7 dias. Ela não quis fazer o que o terapeuta falou, tá? Porque ela achava bonitas as taças. Ela já tinha um apego por aquela coisa que puxava ela para trás. Então daí eu fiz isso que eu falei para vocês, para as taças se estilhaçarem à noite. Muito bem. Agora, se isso era um problema externo dela, ela brigou tanto para fazer, vocês imaginem quando é um problema interno que o cliente tem e o terapeuta tem que mudar. Então se a pessoa, vocês entenderam o que eu quero dizer? Se a pessoa lutou tanto por causa daquelas 2 tacinhas, imagina se fosse um trauma que ela tem lá dos 8 anos de idade. Olha o trabalho que dá. Entendeu? Com o trabalho de terapeuta é assim que a gente trabalha. Esse exemplo que eu usei também foi fantástico. Quando eu digo para vocês que a expansão de consciência é tu contigo mesmo, tá? É porque eu já vivi coisas nessa minha vida aqui que eu acho que até Júlio Verne duvida, tá? Ele devia ter me consultado antes de escrever os livros lá que ele escreveu, que ele ficou famoso. Porque eu já vivi coisas, tá? Que eu digo pro pessoal, não faz. Ó, fulano que tá fazendo magia negra, ele vai se ferrar lá na frente. E a pessoa dizia, é verdade, vai mesmo, a gente não pode fazer magia negra, né? A gente não pode, né? Não faz. Eu sempre dizia assim, ó, cuida do teu pensamento, não faz. Então tá, quer fazer? Faz. Mas faz uma coisa muito bem feita que o Mauro não descubra nunca. Porque eu tenho uma equipe aqui, não é só 2, entendeu? Não é só 2. Eu tenho uma equipe, uma egrégora grande que me acompanha. Tá? Eu tenho Pai de Santo, eu tenho Exu, eu tenho Pombogira, eu tenho médico egípcio, eu tenho uma equipe de resgate
Eu tenho um monte de gente aqui, um monte de espírito que me acompanha. Graças a Deus. Por algum motivo eles viram nesse cavalo aqui, eles viram no Mauro uma ferramenta para trabalhar. Entendeu? Não faz. Se fizer pro Mauro, faz pro Mauro não saber. Fez. E agora a lei do retorno já está no calcanhar da pessoa. E eu não vou poder fazer nada para ajudar. Tá? Não vou poder fazer nada para ajudar.